Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos agora diante da Tua palavra santa e a gente olha para o Senhor e espera no Senhor nosso Deus, o Deus da nossa salvação. O Senhor é um Deus que ouve orações e é por isso que, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir: Senhor, mostra Cristo, revela a Tua glória através da Tua palavra. Quem é semelhante a Ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da Tua herança? O Senhor é o Deus que não retém a ira para sempre, porque o Senhor tem prazer na misericórdia. Senhor, tem compaixão de nós, pisa nas nossas iniquidades, lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar, para que a gente possa adorar o Senhor, o Teu Filho bendito, o Espírito Santo Todo-Poderoso. Senhor, nos mostra essa noite o custo de seguir ao nosso Rei, e que o Espírito Santo use a palavra agora para fazer a gente perseverar, mesmo diante de tanta oposição e luta e conflito dentro de nós e fora de nós. Usa a Tua palavra para fazer o Teu povo ser preservado, Senhor, até aquele grande dia onde a gente vai estar diante da Tua face. A gente ora no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Tem uma música evangélica muito conhecida, que ela diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Amém. É verdade. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor no universo do que eu saber que Deus é o meu Pai e eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Deus vivo porque Cristo morreu no meu lugar. Graça de Deus. Agora, esse presente da graça tem um custo. O custo de ser um discípulo de Cristo. Um custo que o próprio Senhor Jesus nos disse para calcular. Ele fala desse custo usando os exemplos de uma construção e de uma guerra. Ele pergunta para todos nós: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. E depois ele vai para a ilustração de uma guerra. Ele fala: ou qual é o rei que, indo combater contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. E o Senhor Jesus conclui dizendo: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Esse é o custo. Renunciar tudo. Entregar tudo. Abandonar tudo, se necessário, para seguir o Senhor Jesus. Jesus disse palavras chocantes. Jesus era um homem radical, mas é um tipo de radical santo. Ele exige que a gente renuncie a tudo. O pastor alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, o Dietrich Bonhoeffer, ele resumiu o custo do discipulado em uma frase. Ele falou: quando Jesus chama um homem, ele o convoca a vir e morrer. Esse é um resumo
do que é ser um discípulo. O capítulo 10 começou com Jesus escolhendo e enviando os seus discípulos, mas agora, antes dele enviar os seus discípulos, ele instrui os discípulos o que nós devemos fazer e o que a gente deve esperar que vai acontecer quando ele envia a gente nesse mundo para proclamar a glória dele. O Senhor Jesus ajusta a nossa expectativa antes da glória e nos lembra que a vida aqui é uma vida crucificada. É a vida da cruz. Então, nesse trecho final, ele fala do custo de ser um discípulo. Jesus fala de 3 custos. O custo da fidelidade, o custo do amor e o custo da vida. O custo da fidelidade, o custo do amor e o custo da vida. O primeiro custo é o da fidelidade. Custo número 1, custo da fidelidade. Você precisa, Jesus diz, você precisa me confessar diante de todos. Você precisa me confessar diante de todos. Se a minha contagem está certa, nesses 11 versículos, o Senhor fala eu, meu, mim, 17 vezes. 17 vezes. Eu. O Senhor Jesus é a única pessoa no universo que quando ele faz tudo girar em torno dele, ao invés disso ser egoísmo, isso é uma virtude. Porque isso é verdade. Tudo gira em torno dele. Tudo. Tudo é por ele e para ele. Então quando Jesus faz isso, eu, isso é uma virtude. Porque é exatamente isso que é a vida. Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus divide toda a humanidade só em 2 grupos. Aqueles que me confessam e aqueles que me negam. Não existe meio do caminho. O Senhor Jesus fala, aquele que não é por mim, é contra mim. E respostas diferentes ao Senhor Jesus levam a destinos diferentes. Destinos diferentes. Quem nega Jesus, Jesus fala, quando eu estiver diante do meu Pai, eu vou negar o nome dele também. Mas aquele que confessa a Jesus aqui, diante de todos, o que Jesus fala é que ele vai confessar o nosso nome diante do Pai dele. Agora, imagina, para no versículo 32, imagina essa cena maravilhosa. Você, que ama o Senhor Jesus, chegou seu dia, chegou sua vez, você está diante do tribunal celestial. Todos os anjos estão ali em volta, os anjos os bons e os anjos maus, os santos e os demônios, todos aqueles anjos ali em volta. Presente também no tribunal celestial, todos os seres humanos, bilhões que Deus criou, Deus de Adão e Eva, todo mundo ali no tribunal. E o juiz de toda a terra, diante de todos os olhares, aquela multidão de olhares para você, o juiz de toda a terra, Deus chama o seu nome. Cláudio Rodrigues. E você vai ali até o trono. Uma mistura de confiança e temor. Diante daquela cena, Satanás também está presente no tribunal. Ele tem uma lista com trilhões e trilhões de pecados que a gente cometeu. Mais pecados que as estrelas do mar. Satanás vai começar a ler no tribunal. Ele vai começar a ler a lista de pecados. E quando ele vai abrir a boca, o rei Jesus levanta do trono e fala, quieto! Shhh, calado. E Satanás senta. E o rei Jesus levanta. Ele fala diante todo o universo. O Cláudio Rodrigues, ele confessou o meu nome
diante dos homens. Agora, Pai, eu confesso o nome dele diante de todos. O meu sangue comprou esse homem. Ele está eternamente perdoado. Pai, o Cláudio é nosso. Imagina. Vale a pena tudo, inclusive entregar a nossa vida para ter essa experiência. E o rei confessando seu nome diante do tribunal. É isso que ele está prometendo aqui. Eu fico pensando, o que vai vir na nossa mente? Talvez um hino bendito que a gente canta aqui na igreja. Diante do trono de Deus nos céus, tenho perfeita intercessão do sumo sacerdote, o amor, que advoga em meu favor. Meu nome em suas mãos está, e escrito em seu coração. Enquanto nos céus ele estiver, ali seguro eu estarei. Ali seguro eu estarei. E você vai estar seguro. Você que confessa Cristo diante do mundo, você vai estar seguro para sempre. Agora, o que o versículo 32 tem de maravilhoso, o 33 tem de assustador. Ele fala, o Rei da Glória, fala que aquele que nega ele diante das pessoas, aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse é outro lado da história. Você não tem nada mais maravilhoso do que ouvir o Rei da Glória confessando o seu nome. Não tem nada mais assustador do que você estar nesse tribunal sem um substituto, sem um sumo sacerdote. É você e você diante do juiz, o Deus santo, santo, santo. E naquele dia, Jesus está falando, eu vou negar o nome desses que me negaram. Eles vão ouvir da boca do Rei Jesus as palavras dele saindo como se fosse uma lança. Afaste-se de mim, eu nunca conheci você, você que pratica a iniquidade. Agora, um esclarecimento importante aqui, muito importante. Jesus não está dizendo que pecar é a mesma coisa que negar o nome dele. Não é isso que Jesus está dizendo, porque se isso fosse verdade, se qualquer pessoa que peca é a mesma coisa que negar o nome dele, o céu estaria vazio, só teria Cristo e os seus santos anjos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é isso que negar o nome dele. No contexto aqui dessa passagem, negar é o contrário de confessar. Olha o versículo 32, olha como começa o versículo 32. Começa com a palavra muito importante, começa com portanto. Então o Senhor Jesus está conectando o que ele está falando agora com o que ele tinha dito antes. E o contexto anterior é o contexto da perseguição, o contexto da oposição. Então Jesus está dizendo que aquele que continua se identificando com o meu nome, mesmo em meio ao sofrimento, ele continua dizendo, eu sou crente, eu sou de Cristo, essa pessoa que não nega, não abandona a fé, não abandona o Senhor, continua vivendo em obediência, pela fé, cheio de pecado ainda, mas andando em direção à cruz. Essa pessoa, eu vou confessar o nome dela diante do meu Deus. Aqueles que perseveram, mesmo que tenham que perder família, bens, poder, deles é o reino dos céus. Ou nas palavras de Jesus, Apocalipse 3:5, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, a sua confissão gera oposição no mundo. Sua confissão a Cristo gera oposição no mundo. Antes dele entrar no segundo custo de ser um discípulo do rei, ele nos lembra que o Evangelho traz separação. Olha o versículo 34. O Evangelho também traz separação. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Espada. Como assim, Senhor? Jesus não é o príncipe da paz? Ele não é o príncipe da paz? Quando Jesus nasceu, Jesus, aquele
bebê, Deus em carne, Jesus nasceu, milhares e milhares de anjos apareceram no céu e começaram a cantar: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Os anjos disseram: paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Jesus era o príncipe da paz. Os anjos dizem paz na terra. Agora Jesus diz: eu não vim trazer paz. Não foi isso que eu vim trazer. Eu vim trazer espada. O que o Senhor Jesus quer dizer exatamente? Ele fala, a continuação da passagem, ele diz o que a espada dele vai cortar. Versículo 35. Pois vim causar divisão. Essa é a espada. Essa a espada vai fazer. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Os laços mais fortes são rompidos por essa espada, que é a vinda de Cristo. 36. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Esses versículos são uma citação do texto que a gente ouviu aqui no culto, Miqueias 7. Uma citação de Miqueias. E o paralelo entre o tempo de Miqueias, o tempo do profeta Miqueias, e o paralelo entre o tempo de Jesus e o nosso tempo é o seguinte: o povo de Deus sempre vai enfrentar oposição. Fidelidade a Deus tem um custo. Foi assim no tempo de Miqueias, foi assim no tempo de Jesus, é assim no nosso tempo. É isso que Jesus está dizendo. Ele está falando: meu povo, vocês sempre devem esperar duas coisas: o amor do meu Pai, inseparável, a oposição do mundo, implacável. Sempre será assim. É o conflito de Gênesis 3. Descendente da serpente contra o descendente da mulher. E é isso que a espada vai fazer, cerrando até os próprios relacionamentos. O que acontece é que a condição do coração do salvo é de tanto amor por Cristo, e a condição do coração do perdido é de tanto amor pelo pecado, que um abismo intransponível é criado. Um estranhamento acontece entre essas duas pessoas como nada mais no mundo. Talvez você já tenha visto isso, talvez seja até o seu caso. Dois amigos, melhores amigos, unha em carne, não desgrudam, ou duas amigas, não desgrudam, até o ponto que uma delas conhece o Senhor. O Senhor vai e converte um deles na sua família. Aquele sentimento de tanta proximidade, parece agora que um está no Oriente e o outro no Ocidente, eles falam outra língua. Por quê? Por causa disso que o Senhor Jesus está falando. É uma outra criatura, mudou a natureza. E agora existe uma divisão que o Senhor Jesus falou, que é criada, essa distância espiritual infinita. Agora, o problema não é o evangelho da paz. Esse não é o problema. O problema não é o evangelho da paz. O problema é o coração humano, que rejeita com todas as forças o perdão que ele tanto precisa. Esse que é o problema que causa divisão. O evangelho traz vida, perdão e paz. Naturalmente, nós não queremos ir até a luz, porque a luz revela que as nossas obras são más. É por isso que o Senhor Jesus disse, ele veio trazer a paz também, mas ele também veio trazer a espada, a divisão. E fica claro aqui que tentar amarrar o leão da tribo de Judá com 7 cordas novas, como fizeram com Sansão, não funciona. Ninguém consegue domar o leão da tribo de Judá. Essas cordas são como um fio de linha chamuscado. Ele se liberta dessa ideia e ele é muito mais do que a mente humana é capaz de conceber. Ele traz paz também, mas ele diz, eu também trago conflito e divisão. E diante dessa situação, inimigos dentro da própria casa, o Senhor Jesus coloca o segundo custo, é o custo do amor. O versículo 37. O primeiro custo da fidelidade, você precisa me confessar diante de todos. O custo número 2, o custo do amor, você precisa me amar acima de todos. Quem ama o seu pai,
ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem que pode falar desse jeito? Ou ele é o filho de Deus, ou eu não sei. Mas ele pode falar desse jeito, porque ele é o rei. Ele exige um compromisso completo, total. Não ser digno de Cristo é a mesma coisa que não ser um discípulo dele. Jesus não está dizendo que a gente deve quebrar o 5º mandamento. Honra o teu pai e tua mãe. Não é esse o ponto aqui. O que Jesus está tratando aqui é da balança. A balança que existe em cada coração humano. A balança que nós temos, a balança do amor. O que pesa mais? Quando a gente coloca 2 coisas, 2 seres, um em cada prato. O que tem mais peso para a gente? Jesus está dizendo, precisa ser eu, acima de qualquer outra coisa. Senão você não pode ser o meu discípulo. Esses são os termos do Rei Jesus. Agora, muitas vezes, a gente não precisa ir contra a família. O que acontece muitas vezes é simplesmente colocar Jesus acima da família, renunciar, abrir mão, o que for necessário para que a gente ande em fé e obedeça a Cristo. Se precisar, a gente deve abandonar a segurança dos relacionamentos familiares. Essa semana, a gente recebeu a notícia que a nossa irmã amada, Dona Elza, foi se encontrar com o Senhor que ela tanto amou, e a Silvia estava me contando essa semana como que ela tinha um excelente relacionamento com os pais. Os pais da Dona Elza eram super piedosos, amorosos. Os 5 irmãos, amor, eles amavam passar tempo juntos. E está ali uma mulher solteira, debaixo da segurança desses laços de amor da família. Mas o que acontece? Acontece que essa mulher, a Dona Elza, cresceu ouvindo que Deus é grande, que Cristo é glorioso, missões, evangelho, vamos aos povos, vamos pregar Cristo. E ela ficou ouvindo isso. Chegou uma hora que ela falou, sou eu que ele está chamando. Ele está falando para eu ir. E olha o que ela faz. Essa jovem, mulher, solteira, sai da segurança da família. Ela ama a família. Mas ela sai dessa segurança. E ela se muda para um lugar sem energia elétrica, sem água encanada, na costa do Paraná, para andar com o povo ribeirinho, para falar para eles que não tem ninguém como o Senhor Jesus. O que explica alguém fazer isso? A explicação é que ela viu como Cristo é glorioso. E agora ela precisa contar para os outros, mesmo que isso cause grande custo a ela. Conforto material, conforto emocional, tudo isso é bom, mas fica muito pequeno perto da glória de um rei desse tamanho. E por isso, ela foi andando de bicicleta, para cima e para baixo, falando de Cristo, evangelizando. Eu fiquei pensando, a gente estava falando sobre a história da Sueli, eu fiquei pensando, a Sueli pegando a sua bicicleta, andando lá na estrada de terra, 25 quilômetros no sol, para ir até as aldeias da Bolívia, para falar da beleza de Cristo. Fiquei pensando, a Sueli devia ser chamada da Elza do Acre. A Elza do Acre, as duas pegam a bicicleta, deixam o conforto, porque Cristo é precioso. E elas querem dizer, vocês podem experimentar isso também, serem perdoados. O Senhor vai confessar o nome de vocês diante do Pai dele. Esses são exemplos positivos. Nossas decisões, quando envolvem custo, elas revelam, especialmente quando elas envolvem custo financeiro, espiritual, emocional, essas decisões revelam quem reina no nosso coração. Eu quero também colocar um exemplo triste que eu acabei experimentando. Um amigo não era crente, trabalhava comigo, e a gente começou a estudar a Bíblia muito tempo. Eu não lembro quanto, mas foi muito tempo. Talvez anos.
E ele entendeu o que é o Evangelho, ele podia explicar o que era o Evangelho. Eu comecei a ficar muito animado, cheio de esperança. Ele fazendo perguntas sobre como viver a vida cristã. Ele estava perto, que parecia que ele ia cruzar a fronteira para entrar no reino dos céus. Mas para fazer isso, ele teria que abandonar a igreja dos pais, que não era uma igreja cristã verdadeira, teria que romper com os pais para se envolver com Cristo e o povo de Deus. E quando chegou nesse ponto, ele achou que o custo era alto demais e ele voltou. Isso acontece com muita gente. Muita gente frequenta a igreja, experimenta as bênçãos, chega a colocar a mão na maçaneta para abrir a porta e entrar no reino. Mas quando a pessoa olha o custo, ao invés dela fazer como Paulo e deixar as coisas que ficam para trás e prosseguir para o alvo em direção a Cristo, o que elas fazem? Elas acabam imitando a mulher de Ló e elas olham para trás e são paralisadas e viram estátuas de sal e perdem a oportunidade de entrar, a chance de entrar no reino de Deus e adorar a Cristo para sempre. É isso que acontece nesse mundo depois de Gênesis 3. Mas esse mundo está cheio de Elzas e Paulos e Josés e Marias que amam o Senhor e deixam tudo que precisar para seguir a Cristo, uma multidão incontável que perde tudo para ganhar o Senhor Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não tem nada melhor do que seguir a Cristo. Mas para ser um discípulo dele, Jesus exige, você tem que me amar acima de qualquer pessoa nesse mundo, até da própria família. Primeiro custo da fidelidade. Você precisa me confessar diante de todos. Custo número 2, o custo do amor. Você precisa me amar acima de todos. Agora vem o custo 3, a partir do versículo 38. O custo da vida. Você precisa morrer para viver. Você precisa morrer para viver. Versículo 38. A conclusão. E quem não toma a sua cruz e vem após de mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Eu chamei esse terceiro custo de custo da vida, mas ele podia muito bem ser chamado do custo da morte, ou custo da cruz. Tomar a sua cruz não é passar por uma situação difícil, apesar de ser uma ideia popular. Não é isso que Jesus está falando. Tomar a sua cruz não é sofrer. Não é isso que é tomar a cruz. É mais que isso. É mais. A cruz é um instrumento de morte. Tomar a cruz é morrer para si mesmo. Tomar a cruz é crucificar o nosso eu. Para viver, a gente precisa morrer. Você tem que falar, eu e você, todos nós, a gente tem que confessar junto com o apóstolo Paulo. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a vida crucificada. Essa é a vida verdadeira. Essa é a única vida. A vida da morte. Da morte para o eu e a vida para Cristo. Seguir o Rei é seguir o caminho da autocrucificação. Eu quero ler para vocês o trecho de uma oração que mostra esse paradoxo da vida cristã. Como que o viver é morrer. É a primeira oração de um livro que se chama O Vale da Visão. E o título dessa oração se chama Vale da Visão. Olha o que ele fala. Olha que profundo e verdadeiro. Ele ora, nosso irmão ora para o Senhor. Ajude-me a aprender que o caminho para baixo é o caminho para o alto. Que ser humilhado é ser exaltado. Que o coração quebrantado
é o coração curado. Que o espírito contrito é o espírito alegre. Que a alma arrependida é a alma vitoriosa. Que não ter nada é ter tudo. E carregar a cruz é colocar a coroa. Essa é a vida cristã. Ela tem uma coroa no final. Ela tem uma coroa no final. É claro que ela tem, reservada para cada discípulo do Senhor. Mas o caminho até chegar a essa coroa é o caminho da cruz. É isso que Jesus está falando. O caminho da morte. Esse é o caminho da vida. Essa é a vida em abundância. Essa é a vida de alegria. Essa é a vida livre. A vida da morte do eu para viver para Cristo. O missionário Jim Elliot, ele resumiu essa ideia na seguinte frase, uma frase que ficou famosa. Ele disse: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não, a pessoa que dá a vida por Cristo não é um tolo. O mundo acha que é um tolo. O Jim Elliot morreu com 29 anos. Foi pregar o evangelho para uma tribo no Equador, tribo violenta, entenderam mal, mataram ele. 5 amigos, quer dizer, ele e mais 4 com uma lança. Foram mortos por aquele que foi perfurado no lugar deles também. O mundo pode achar tolo, 29 anos, morrer para isso. Não é tolo! Ele não é tolo! Ele é muito sábio! Não é tolo. Aquele que dá o que não pode reter, que é a vida aqui, que a gente vai perder, para ganhar o que nunca vai perder, que é a vida eterna. Essa é a vida verdadeira. Não existe nada que a gente possa fazer para ter os nossos pecados perdoados. É só a graça de Deus, receber a Cristo pela fé, confiar que Ele cobriu todos os meus pecados, todos. Até a sua fidelidade e o seu amor pelo Senhor são obras dele em você. Nem isso a gente tem mérito. Mas aquele que morreu no nosso lugar, chama agora a gente a morrer por Ele, na nossa vida por Ele, o que for necessário. A gente não segue a Cristo para conquistar o amor de Deus. A gente segue a Cristo e se entrega por Ele, porque a gente já foi conquistado. A gente já foi conquistado pelo amor dele na cruz. E é por isso que a gente se entrega. E olha como Jesus termina agora o sermão dele do capítulo 10 de Mateus. Depois de falar das obrigações santas dos seguidores dele, Jesus termina falando da obrigação santa que ele coloca nele próprio. Ele não tem obrigação de nada, de recompensar ninguém, tudo é graça. Mas ele faz isso. Ele fala: eu vou falar para vocês a obrigação que eu coloco em mim. Vou abençoar, recompensar vocês como nada. Ele não tem dever de recompensar, mas tem prazer. Olha o custo para Cristo, a recompensa dele. No versículo 40, ele coloca essa conexão que existe entre aquele que envia e aquele que vai. Ele começa dizendo: quem recebe vocês discípulos de Cristo, vocês que vão, quem recebe vocês, recebe a mim, Cristo, porque eu enviei vocês. E quem recebe a mim, quem recebe a Cristo, recebe aquele que me enviou. Que foi quem? Deus. Então Deus envia o Filho e o Filho envia os irmãos, vocês. Então, quando você recebe a palavra de um discípulo de Cristo, você está recebendo o Deus da palavra. É isso que Jesus está dizendo. Quando você ouve a palavra de Deus com fé, não importa quem esteja falando, é um discípulo de Cristo, o que você está recebendo é o próprio Deus. É como se Deus estivesse diante de nós, proclamando, e a gente recebendo. É o que Jesus está falando. E diante dessa situação, ele dá exemplos. Versículo 41, ele começa a dar exemplos. Do profeta, o exemplo do justo, do crente, o exemplo dos pequeninos. 41, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, recebe recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. Isso é o que o apóstolo João disse lá em 3 João, que quando a gente recebe alguém em nome de Jesus, alguém na sua casa, na igreja, quando você recebe ele, a palavra dele,
você se torna, João fala, abre aspas, cooperadores com eles na proclamação da verdade. Então, a obra deles é a sua obra. Olha isso. Você participa. Quando você se envolve em alguma obra, alguma boa obra, você é parte daquela obra. E Jesus fala, eu vou abençoar você também com bênçãos espirituais. E para mostrar o tamanho da generosidade de Deus, olha o versículo 42. Ele usa o exemplo de um copo d'água. Um copo d'água. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria. Sério? Um copo de água fria? Um copo de água fria a um destes pequeninos. Por ser este meu discípulo, está falando dos discípulos. Em verdade, eu lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Que notícia maravilhosa! O povo de Deus ouve isso. Os olhos do mundo estão sobre os grandes e os poderosos. Agora, os olhos do Senhor estão sobre os pequeninos e sobre os servos. Aqueles que servem, recebem discípulos. Nada que você faz, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nem uma louça lavada, nem uma varrida, nem uma criança no berçário que você está acalmando, nada desapercebido, nenhuma escola dominical para uma criança, nem um dia na recepção, no estacionamento, quando você abre a sua casa e você oferece refeição, quando você visita alguém, você encoraja, você ora, você oferta, você serve, qualquer coisa que você faz, por amor a Deus, na dependência do Espírito Santo, nem que seja um copo d'água, o Senhor está vendo e registrando. O mal que você faz, Ele escolheu esquecer por causa do sangue de Cristo. Agora, o bem que você faz na dependência do Senhor, Ele escolheu registrar e recompensar. É o que Ele está dizendo aqui. Mesmo um copo d'água. Agora, que recompensa é essa? Olha para o texto. Que recompensa que Jesus está dizendo? Está se referindo. Ele não fala que recompensa. Ele fala de recompensa. E o Senhor é soberano. E Ele recompensa o seu povo de bilhões de maneiras. Mas a recompensa mais importante, sempre, é Deus. É Ele mesmo. Se Deus desse para você o mundo inteiro, se Ele desse para você todo o mundo, todas as riquezas, se Ele desse para você tudo que existe, mas não desse a Ele próprio em comunhão com você, se Deus fizesse isso, Deus não seria generoso. Porque o mundo inteiro, comparado com Deus, é um grãozinho de areia, perto de todas as praias desse mundo. Deus não seria amoroso. Seria como se você fosse na minha casa, e você vai na minha casa e eu ganhei de presente um café da Jamaica, premiado, top, número 1, melhor café do mundo. E você vai lá em casa e eu deixo esse café guardado para não gastar e eu dou para você o café vencido do mês passado, misturado com serragem e terra. Eu dou um café para você. Fui generoso, estou dando um café para você. Não. Isso não é generosidade. E não é isso que Deus faz. Deus não dá nada de segunda qualidade. Sabe o que Deus entrega no Evangelho? Deus entrega no Evangelho Deus. Ele entregou o Filho dele mais precioso, o bem dele mais valioso, Ele entrega no Evangelho, Cristo. E quando a gente recebe esse bem, a gente recebe o próprio Deus. Deus é generoso. E Deus recompensa seus discípulos com Deus. É muito difícil acreditar nisso. Só quem tem o Espírito Santo pode acreditar numa coisa dessa. Deus, dando a Ele em comunhão comigo. É o que Ele prometeu. Ele ama, tem prazer na misericórdia, como a gente ouviu aqui. Deus ama trazer glória ao nome dEle, sendo generoso. Agora,
esse texto deixa a gente com duas perguntas diante dessas promessas. A primeira pergunta é: como você tem servido aos pequeninos do Senhor? Como você tem servido aos pequeninos, os discípulos do Senhor? Como você tem procurado ser como o Senhor Jesus, que não veio, ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Como você tem procurado servir os pequeninos do Senhor? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é ainda mais importante, que todos nós a gente precisa responder. Você é um pequenino do Senhor. Você é um pequenino, você pertence a Cristo. Você está disposto a tomar a sua cruz e morrer e renunciar a tudo que for necessário para seguir a Cristo? Essa é a pergunta que o Senhor Jesus coloca diante de nós. Permanecer fiel. Se o mundo inteiro se volta contra Cristo, contra você, o que você faria? O discípulo do Senhor Jesus fala: eu sou dele e ele é meu. Nunca jamais, pequenino do Senhor, nunca jamais, o Senhor promete, você vai perder a sua recompensa. A forma que Jesus escreve aqui, de modo nenhum foi traduzido, é a forma mais forte negativa da Bíblia. Não, jamais, nunca você vai perder a sua recompensa. Eu prometo. Anda no meu espírito até o fim e eu vou recompensar você. A sua cruz será trocada por uma coroa. O seu sofrimento será trocado por glória. E a sua dor será trocada por descanso. E a sua morte será trocada por vida. Essa é a promessa do Senhor. O custo de ser um discípulo é renunciar a tudo. Mas Jesus nos promete dar mais do que tudo. Ele nos promete dar Ele próprio no Evangelho. E não existe nada melhor, você sabe, do que ser amigo de Deus. Ter um Senhor que morre no seu lugar. Não tem nada melhor do que seguir um rei desse. Um rei que morre por você. Mas o chamado dele envolve a nossa morte. Morrer para mim, morrer para o mundo. Me submeter à palavra dele com alegria. O reino de Deus e o caminho para esse reino é o caminho de uma vida crucificada. Eu quero terminar com uma citação do pastor que eu tinha comentado, Dietrich Bonhoeffer. Foi pastor na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele resumiu o custo do discipulado dizendo: quando Jesus chama a um homem, ele o convoca a vir e morrer. E foi o que aconteceu com ele próprio, com Bonhoeffer. Ele foi a Cristo. E ele deu a vida a Cristo. Ele fez parte de um movimento de resistência contra Hitler. Ele percebeu como que a política nazista era diabólica e ele entendeu que o dever dele, como um seguidor de Cristo, era fazer o que fosse necessário para parar os nazistas. E ele acabou sendo preso e ele foi condenado à morte. E na providência misteriosa de Deus, alguns dias antes da Alemanha perder a guerra, e ele seria libertado, alguns dias antes, ele foi executado e morto. O Senhor entendeu que o mundo não era digno dele e levou ele para os seus braços. E o Bonhoeffer deu tempo, ele escreveu um livro chamado O Custo do Discipulado. E um trecho desse livro, ele fala sobre a diferença entre a graça barata e a graça custosa, a graça que tem um custo. E olha o que ele diz, abre aspas: graça barata é a pregação do perdão sem exigir arrependimento, batismo sem disciplina na igreja, comunhão sem confissão. Graça barata é a graça sem discipulado. A graça custosa
A graça custosa é o evangelho que nós precisamos buscar sempre. O dom que precisa ser pedido, a porta na qual precisa ser batida. Essa graça é custosa porque ela custa ao homem a sua vida. Mas ela é graça porque ela dá ao homem a única vida verdadeira. Amém. Não existe nada melhor do que ser um discípulo, um amigo do Rei Jesus. Ele chama todos nós, renunciem a tudo e ganhem a mim, porque aquele que acha a sua vida, esse a perderá. Mas aquele que perde a vida por causa dele, esse a achará. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, diante de palavras tão difíceis, Senhor, nossa esperança é o Teu Espírito Santo, bendito, poderoso, sustentando a gente até o fim. Senhor, usa a Tua palavra com poder para fazer o Teu povo perseverar até o fim, até aquele grande dia onde a gente vai trocar a nossa cruz por uma coroa. Nós oramos no nome do nosso grande Rei. Amém.